Vou embarcar aqui, Fernando Horta, para a nossa conversa. Fernando, boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom, Daniel? Comigo tudo tranquilo. Eu só estou preocupado como é que o presidente. A sua conexão não está boa, não. Não sei se é a conexão ou se é o fone, tá dando um chiado para a gente aqui. Se eu consigo tirar aqui, então. Agora sumiu tudo. Sim ou não? Agora, agora voltou, melhor. Sem chiados. Comigo tudo tranquilo. Só estou preocupado como é que o presidente, ou ex-presidente, e tomara que ex-presidente para sempre, Jair Bolsonaro, vai encarar esse negócio na Coreia. Porque ele deve estar pensando assim, aí, Daiane, lá na Coreia o pessoal acha legal, aqui querem me prender, né, por esse negócio de golpe. Quer dizer, é tudo uma questão da confusão que você arma antes de fazer aquilo que você quer. Aliás, Daiane, você viu que eu conversei no final de semana com o Fernando Rideu, e a gente, no meio da conversa, chegou à conclusão que talvez Jair Bolsonaro quisesse imputar a culpa para os generais, e hoje saiu uma enorme reportagem mostrando que é exatamente isso que ele está fazendo. Chegou a ver a reportagem? Não. Ele já está querendo dizer... Vi, até comentamos de manhã um pouco no Bom Dia sobre esse assunto, né? Que as defesas ali estão se degladiando porque, como assim? O Bolsonaro ficava dizendo assim, não, eu não quero golpe, não. Vocês que querem fazer isso aí, eu não estou afim, não estou nessa, não. Será que era agora isso mesmo? só falta ele dizer que ele era um dos que ia ser assassinado junto para que os militares tomassem o poder. Aí nós vamos comer pipoca. Opa. Sumiu o seu áudio. Voltei. Voltou. Voltei. Então só falta a gente agora comprar a pipoca e o Guaraná e ver essa confusão toda, porque eles devem nos próximos dias começar a se pegar. Vamos acompanhar. Você citou essa questão já da Coreia, né? Vou colocar aqui matéria publicada lá no nosso site, Brasil247.com, destacando essa decisão, né, do presidente da Coreia, que declara lei marcial e fala em erradicar a oposição por atividades anti-Estado e pró-norte-coreanas, diz ele aqui nessa decisão. Os deputados lá já não estão muito afim de manter essa lei marcial, né? Já estão voltando para derrubar o bendito decreto. O governo impôs essa lei marcial sob esse argumento, né, de que precisa limpar o território de aliados da Coreia do Norte. Eles chamam de governo de Pyongyang, né, que é a capital da Coreia. Ele diz que o Pyongyang está querendo controlar o parlamento, e dentro das medidas, né, a lei marcial lá restringe o acesso a direitos civis, substitui legislação, né, por leis militares, limitação de controle da imprensa, do parlamento, das forças policiais, e isso está gerando ali uma chiadeira de tudo quanto é lado, inclusive das próprias forças policiais, militares lá. Esse tipo de ação acontece também no momento, né, Horta, geopolítico ali na região, bastante tenso, sempre foi tenso ali, né, o armistício ali entre Coreia do Norte e Coreia do Sul sempre foi pautado ali por um clima sempre de hostilidades de um lado e de outro, né, e há um ambiente também juntando isso a Rússia, Coreia, né, Síria, Palestina, a gente vai olhando ali, né, Ucrânia, a questão da Ucrânia, a China tentando ali botar uma temperatura mais baixa, mais fazendo exercícios militares também para não deixar espaço para ninguém achar que pode ficar brincando. Enfim, é um ambiente geopolítico também bastante tenso. E numa perspectiva de posse do Trump, que sempre bota mais lenha na fogueira. Ele diz que vai baixar a temperatura, mas a gente sabe que esse não é o caminho, né, Horta? 3 coisas que a gente pode falar sobre essa questão da Coreia do Sul. Primeiro é que, por a gente não estar lá, não saber efetivamente o que está sendo dito, às vezes fica difícil você opinar. Mas vamos lembrar que o próprio presidente do partido do presidente, que está hoje declarando o golpe, né, ou declarando a lei marcial, colocando tropas na frente do parlamento, ele foi contra isso. Quer dizer, o próprio partido está dizendo, o próprio presidente do partido está dizendo que não é isso, não é o momento, não é a condição de se fazer. Esse é o primeiro ponto.
Então, muito provavelmente seja mais um dos arroubos, vamos dizer assim, ditatoriais que a gente tem na região. Segundo é que você vai lembrar que no primeiro governo Trump, ele fez um papel, né, um midiático gigantesco quando ele conseguiu fazer com que o Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, fosse até a fronteira com o então presidente da Coreia do Sul e os dois se cumprimentassem na fronteira, porque, em realidade, as duas Coreias seguem em guerra, viu? Nunca foi assinado nenhum armistício de paz, nem nada, então eles seguem em guerra, né? E o Trump conseguiu fazer isso logo no início. O terceiro ponto, e isso pode ser repetido agora, porque, veja, se começar essas coisas de novo, talvez ele use aí um pouco do seu poder, do seu prestígio, né, norte-americano para resolver isso. O terceiro ponto, e eu acho que é o mais importante aqui, é que a Coreia, especialmente a Coreia do Sul, é um dos poucos países, eu acho que são 3 ou 4 países só, capazes de produzir microchips com a última tecnologia, a tecnologia mais avançada que tem. Nós estamos falando de Taiwan, nós estamos falando de Bélgica, se não me engano, Bélgica e Holanda, e da Coreia do Sul, né? E isso está trazendo um problema muito sério para a China, na medida em que a China foi boicotada, vamos dizer assim, já há algum tempo por decisão norte-americana para não ter acesso a essas tecnologias de ponta, porque a China vem revolucionando tudo que toca, né? Ela vai atrás dessas tecnologias, entende, replica e passa a agregar aquilo, e a gente já sabe que ela vem crescendo muito. Então, os norte-americanos começaram a tentar evitar que ela tivesse acesso a essas tecnologias. E um parceiro essencial é exatamente a Coreia do Sul. Só que a diplomacia chinesa na região estava conseguindo convencer, em grande parte, o parlamento da Coreia do Sul que era viável eles ficarem numa posição de neutralidade, nem tanto aos Estados Unidos, nem tanto à China. E agora você tem um presidente que quer colocar esse parlamento abaixo, né, com a desculpa de que há aqui uma ameaça da Coreia do Norte. Eu sinto o cheiro de questões geopolíticas ligadas aí à produção de microchips de última geração, e isso ainda vai dar muito pano para manga, porque as pessoas pensam na Coreia do Sul como um exemplo de país. Vamos lembrar que a Coreia do Sul teve, há pouco tempo atrás, uma presidenta retirada por corrupção, deu um rolo do caramba nessas condições. Então, vamos ficar de olho, porque dezembro está só começando, viu, Dani? Dezembro está só começando. O pessoal está saudando aqui a gente, dizendo que o som melhorou e tal. Vão dando um feedback aí para a gente fazer uma transmissão que não incomode os ouvidos, né, dos nossos internautas. E ninguém fuja daqui, né, Horto? Porque às vezes o pessoal vai, não tá bom e sai. Não, gente, avisa que tá precisando dar uma ajustada e a gente faz aqui o caminho. Você citou essa questão econômica, né, e da China. O anúncio hoje da economia, primeiro de manhã a gente estava falando muito sobre a questão da BID, né? O governo reforçando dos carros elétricos, né? E a China. A gente fala muito do Elon Musk, dos carros do Elon Musk e tal, mas quem tem a ponta de lança dessa questão dos carros elétricos é a China. E ela está investindo pesado para fazer com que essa ponta seja de fato revertida em money, né, em dinheiro, né? Ela promete gerar com uma fábrica, uma instalação, uma planta aqui na Bahia, gerar 10 mil empregos diretos até o final de 2025 e 20 mil até 2026, né? Segundo a CEO da empresa aqui no Brasil, essa será a maior e mais avançada, ela usa esse termo, planta de produção de veículos elétricos do mundo, fora da China. É a Stella Li. A previsão é de produzir 150 mil veículos até o final de 2025, aumentando para o dobro, né, 300 mil unidades por ano até o final de 2026. Os veículos atenderão ali prioritariamente o mercado brasileiro e sul-americano. Esses dias viralizou, diante dessa questão de carro elétrico, viralizou uma entrevista do Eike Batista, falando, não, e ele que era dono de vários carros, Porsche, Mercedes, enfim, era colecionador de carros de luxo, e ele dizendo, não, bobagem comprar carro a combustão, né? Carro elétrico é mais econômico, eu gasto de 3 mil de combustível, eu gasto 500, se o cara for um motorista de aplicativo, ele vai ganhar mais, a bateria dura mais, esse é o futuro. Ele soltou elogios e isso viralizou bastante,
justamente pela característica que tem o Eike Batista, que era gastar dinheiro ostentando carros de luxo, né? E ele lá com um carro que vale uma quantia bem alta aí desses elétricos. No Brasil, quando chegou os carros elétricos aqui, todo mundo ficava falando, mas não tem onde carregar, como é que vai fazer isso? Se o carro vai numa distância um pouco maior, não vai ter onde carregar, se o cara quer viajar de carro, não vai conseguir. Isso tem mudado muito, eu tenho visto aqui em São Paulo, particularmente, muitos carros de aplicativos elétricos, e que fazem propaganda por serem elétricos, por serem menos poluentes, essa é a propaganda sempre que se utiliza, mas o fato é que esses investimentos demonstram que há um mercado se abrindo, e a China fazendo investimentos pesados. Como é que você vê isso para o Brasil num dia também que tem o anúncio do PIB? Vou colocar aqui na tela, matéria que publicamos também lá no nosso site, está aqui, ó, Brasil tem o quarto melhor PIB no terceiro trimestre de 2024 entre os países do G20. Segundo os dados do Ministério da Fazenda, o crescimento do PIB do Brasil ficou atrás apenas da Indonésia e de México na comparação trimestral. Como é que você vê esses números, Horta? Olha, Dani, é um acerto gigante do governo essa relação com a tecnologia de ponta, especificamente com a BYD, se houver uma possibilidade de trabalho e transferência de tecnologia. Isso é muito importante. Os chineses são vistos por algumas pessoas como a grande solução da economia do mundo. Não é bem assim. O presidente Lula, durante a campanha, chamou a atenção disso. Nós precisamos saber o que nós queremos fazer com a China e não necessariamente sermos um parceiro passivo nessa situação, ou seja, se queremos realmente entender como se faz as baterias, como trabalha essa questão do carro elétrico, essa é uma oportunidade de ouro. Me parece que nessa primeira importação, a BYD trouxe mais de 300 mil carros elétricos para o Brasil, e isso tem que ser vendido aí nos próximos 2 anos. Então, temos um estoque grande, e acho que nós vamos começar a viver essa fase do carro elétrico. Por quê? Quem trabalha de aplicativo tem me dado muito retorno, dizendo que chega a gastar 60%, 70% menos de combustível, e aí aquilo que antes era um processo de exploração brutal, por exemplo, o Uber, porque o cara tinha que pagar a gasolina e o preço da gasolina estava lá em cima, com o carro elétrico passa a ser um trabalho aceitável, no sentido de que a pessoa pode trabalhar menos horas e consegue juntar uma quantidade maior de dinheiro, e isso significa bem-estar para a população. Que estranho. Tenho conversado com muita gente que já está fazendo essa migração para carros ou totalmente elétricos ou híbridos, para resolver esse problema das distâncias longas. Para dentro da cidade parece que já não tem maiores problemas, especialmente nas cidades, mas para fazer viagens ainda é necessário alguma coisa próxima do híbrido. Agora, do ponto de vista do longo prazo, Daiane, é um acerto gigante do governo fazer essa transferência, né, para que nós comecemos a ter um país cada vez mais limpo dessas energias de hidrocarboneto. A questão agora é só convencer a Petrobras também a fazer esse papel, porque não adianta nada a gente fazer o nosso espaço aqui, começar a comprar carros elétricos, mudar tudo, e a Petrobras quer tirar petróleo na região norte. De qualquer forma, o PIB é outra das boas notícias do presidente Lula, que é conhecido em seus governos pelo crescimento do PIB e a diminuição do desemprego. Esperamos que isso melhore. O problema é que houve vamos dizer assim, uma entrevista estranha do Galípolo no meio da semana, dizendo que os juros tinham que ficar altos exatamente porque o PIB estava crescendo e o desemprego estava lá embaixo. E aí a gente pergunta, né, quem não conhece e não sabe do que está rolando, pergunta assim, mas o desemprego baixo é ruim? O PIB alto é ruim? Por isso que a gente tem que pagar mais juros? E aí vem toda essa discussão que deve começar a incomodar o governo a partir de janeiro. Por enquanto, só boas notícias, o presidente vai passar um Natal maravilhoso, mas depois de janeiro talvez os questionamentos comecem a aparecer. Tem uma reunião do Banco Central aí pela frente, antes da saída do Campos Neto, né? Acho que é na semana que vem, né? Ou é uma dessas quartas-feiras aí, que seria a última. O Galípolo, nessa entrevista, nessa conversa lá com a XP, ele falou que não dá para segurar os juros no peito e tal, que o dólar não se queima assim, que a meta da inflação não vai mudar, o foco é garantir que a meta seja cumprida,
mesmo que essa meta não faça muito sentido, ele não falou isso, eu que estou acrescentando aqui, né? Essa meta não faz muito sentido, uma meta da inflação, não tem descontrole, botaram uma meta muito lá em cima, mas enfim, diz ele que vai atrás disso. Como é que você vê essa questão também, hein? Porque tem muita gente falando assim, mas o Lula escolheu um cara que ia manter essa política. De manhã eu disse assim, talvez ele esteja querendo deixar o mercado calmo, para dizer, olha, fiquem calmos, eu estou do lado de vocês, vou chegar, não vou mudar, não vou dar um cavalo de pau aqui, como há essa expectativa. Vou caminhar aqui de acordo com a regra geral do Banco Central estabelecida antes. Ou você acha que isso não faz sentido nenhum, hein? Bom, daí eu estou entre aqueles que acham que esse foi um grande erro do presidente Lula, ter nomeado o Galípolo para presidente do Banco Central. Estou entre aqueles que acham que o Galípolo não tem ainda tamanho para esse tipo de coisa, e nós vamos ver se eu estou certo ou errado a partir de janeiro. Mas no que tange a explicação dos juros no Brasil, não há economista brasileiro, nem nascido, nem morto, que explique por que nós temos um juro desse tamanho, baseado em teorias e em fatos, tá? Só se explica baseado em especulações e confianças. Então, temos um problema aí. Agora, o presidente Lula sempre foi pragmático, né? O presidente Lula não quer bater de frente com o mercado, até porque se você bater de frente com o mercado, a possibilidade que ele tem de agir de forma a prejudicar o desenvolvimento da economia é muito grande, né? Então, há quem diga que o presidente está, vamos dizer assim, domando o touro pelos chifres, né? Tentando controlar essa estrutura de mercado, que eu acho que não. Eu acho que, no fim das contas, o presidente Lula está deixando as instituições funcionarem, evitando se meter nessas questões, e acho que fez uma escolha errada. Porque se era para manter a mesma política de juros, então que botasse alguém literalmente no mercado, porque pelo menos a gente podia botar a culpa nessa pessoa, né? Dizer, olha, a economia está nesse problema e não estamos crescendo mais, porque fulano de tal, indicado pelo mercado, está no Banco Central mantendo o juro alto. Agora, a indicação foi do presidente Lula, com aval direto do Haddad. Se o Galípolo começar com as mesmas estruturas, com a mesma relação política que ele tinha com os juros que tinha antes o Campos Neto, vai ficar muito difícil para o governo legitimar por que nós não estamos crescendo e melhorando mais. Porque, afinal de contas, agora, supostamente, não é mais o problema da indicação do Bolsonaro. O Galípolo era para ser indicação do presidente Lula. Como vai funcionar essa dinâmica ainda não está muito claro para mim. Mas eu tenho muito medo de que o presidente venha a pagar um preço muito alto por essa escolha. Tomara, Daiane, e eu rezo para estar completamente errado, para daqui a 6 meses voltar aqui e dizer, olha só, o Galípolo baixou os juros, nós estamos crescendo, e eu achei tudo errado naquele momento. Mas, por enquanto, a situação inspira cuidados. De fato, inspira cuidados e bastante atenção aí para a gente não correr o risco aí de afundar aqui em outros caminhos. O pessoal está falando do som que voltou a pipocar, vou tentar dar um ajuste aqui para ver se retoma. Está acontecendo alguma coisa aqui de tempos em tempos, ele está pedindo para eu apertar um botão aqui de novo para liberar o som, não sei bem direito o que está acontecendo. Vê se deu uma melhorada. Espero que sim. Achei estranho, porque nunca aconteceu isso. Vamos ver aqui, ó. Tá com cancelamento de eco e redução do ruído. Os dois que estão ativados aqui, vamos ver se ele melhora. Mas vamos dar tempo ao tempo aqui, porque às vezes o StreamYard precisa disso. O Kim, o perfil que está aqui, fez vários comentários aqui. Uma delas ele diz que, aumentar a meta de inflação, que seria fácil, pode ser uma solução para diminuir os juros, afirma ele aqui. Pode sim, mas o problema é que quando você aumenta a meta de inflação, você gera mais nervosismo no mercado, né? Porque você simplesmente melhora o nosso cálculo, mas você joga isso já para uma situação real. Quer dizer, olha, nossa meta de inflação é tanto, vamos subir 3 pontos, porque daí eu consigo manter o juro baixo, mas o mercado se pergunta, bom, mas então a inflação vai subir 3 pontos, isso é importante a gente entender, tá? A percepção da inflação para a população mais pobre e para o mercado ela é diferente, tá? Para a população mais pobre, significa uma redução da nossa capacidade de compra, de consumo, muitas vezes de comer, nós temos que reorganizar o que nós compramos no supermercado. Toda dona de casa brasileira faz isso, olha, desde sempre. E de uns tempos para cá vem fazendo menos, porque o processo inflacionário foi mais... vamos dizer assim, se manteve mais na mesma linha, mas na década de 80 e 90 era uma desgraça. Você tinha que ir no supermercado e fazer malabarismo toda vez para fazer compras, né? Agora, a inflação, no que tange as classes altas,
ela significa, né, um susto grande, porque ela impacta em duas coisas. Primeiro, na capacidade de investimento dos empresários, porque o juro, obviamente, vai subir, e aí fica mais caro para eles pegarem dinheiro. E a segunda coisa é porque impacta também, como impacta na compra geral, acaba impactando nos recebimentos deles. Então, o mercado puxa o freio. Aliás, se o PIB veio alto, tá, Daiane, e é uma informação importante e para a gente comemorar, também há um retrocesso, uma diminuição da indústria nesse terceiro trimestre, o que, de novo, inspira cuidados, né? Uma das características centrais do governo Lula, além da questão do emprego, além da questão do crescimento do PIB, foi sempre tentar reverter a chamada desindustrialização, que é um fenômeno global, todo mundo vive e o Brasil vive também. Durante o governo Lula, especialmente durante o governo Lula 2, ele conseguiu diminuir os efeitos disso, ou seja, fortaleceu a nossa indústria. Está tentando fazer isso de novo, Daiane, mas ela não está respondendo. E aí entra esse jogo de empurra-empurra, né? O mercado diz que não vai investir, porque o governo não para de gastar, e com isso pressiona a inflação e tem que manter juro alto, e o governo diz que tem que estar gastando cada vez mais, porque a iniciativa privada não está investindo o suficiente para gerar demanda. Então fica um jogo de empurra-empurra bem complicado, que em algum momento vai ter que ser decidido. E eu acho que o Garipolo não vai tomar nenhuma decisão a respeito disso, portanto, vai ter que ser via Ministério da Economia. Para que o ministro Haddad saiba quando pisar o pé no acelerador, porque talvez a gente vá precisar, antes da eleição de 2026, crescer mais do que a gente está crescendo agora. Exatamente. Horta, queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente, desejar boa semana aí para você. A gente vai se falando aí no domingo. Tem Horta da Verdade, você destacou aqui a sua entrevista com o Fernando Ideu, sempre muito bom ouvir o Ideu, um dos juristas. Aliás, ele tem um momento histórico aqui, eu sempre recordo isso, porque quando o Lula saiu da Superintendência da Polícia Federal, após a sua prisão arbitrária, ele estava comigo fazendo o Estado de Direito, ao vivo, a gente usava ali ainda outra plataforma, e aí teve um momento que eu já não segurava, eu sou muito chorona, eu comecei a chorar e quem segurou o programa foi o Ideu ali, fazendo a narração, a descrição ali daquele momento, e eu falei, Ideu, segura aí, porque eu não estou conseguindo, minha emoção aqui já tomou conta de mim. Era aquela saída em que o presidente vai até o pessoal que estava ali fazendo a vigília, e depois sobe para comentar, e o Ideu segurando aqui como um bom jurista e também como um comunicador de primeira. Então, você fez essa entrevista com ele, sempre vale ouvi-lo, pelo seu compromisso, pelas suas características técnicas, acadêmicas, mas também por essa relação que ele tem aqui com o 247, que é sempre muito importante. Então, quem não assistiu, tá no nosso canal aqui, no YouTube, no ao vivo, e domingo ao vivo, estará no canal ao vivo na aba, tá? Eu falo como se as pessoas já conhecessem. Você vai na aba ao vivo, que são os programas que já passaram, aqueles que vão para o ar ou aqueles que já estão sendo transmitidos aqui como o nosso. Então, se você quiser ver edições passadas, é só ir ou na playlist ou no ao vivo. Domingo, 19 horas. Aula. Né? Ele deu uma aula para a gente, viu, Daiane? Uma aula falando sobre prescrição, falando sobre quem vai julgar, falando... Vale a pena assistir também, obviamente, pela qualidade do Ideu nessa capacidade de explicar as coisas complicadas do direito, né? Domingo, vamos ver se a gente fala se nada acontecer de estranho, né, Daiane? Porque a gente costuma programar uma coisa aqui, chega na quinta-feira e a Polícia Federal resolve prender alguém, né? Se nada, nós vamos falar sobre China, provavelmente no final de semana. Afinal de contas, com a chegada do Trump, me parece que ela volta a ser o centro de toda a pressão geopolítica que os Estados Unidos vão fazer acontecer, e agora com essa questão da Coreia, me parece que a China volta ao tabuleiro com a necessidade de agir. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ela. Olha aqui o comentário aqui da Helene. A Bárbara do Horta está ventando, né? Pessoal, repara em tudo aqui, vacilou, eles estão de olho. Obrigada, Horta. Obrigado, Dai. Beijo para você, até mais. Até, tchau, tchau.